Oi gente, hoje eu vim com uma proposta um pouquinho diferente do que normalmente eu trago no canal. Foi um pedido de uma cliente, eu nunca havia feito e gostei muito de fazer essa peça. É uma blusa masculina, tá? Eu encontrei na internet um modelo, fiz algumas adaptações, né, em relação ao modelo encontrado, mas pelo menos utilizei o ponto e eu achei que ficou bem legal a blusa que eu fiz. Ela é um tamanho G. Eu explico para fazer o tamanho maior ou menor, lembrando sempre que o crochê cede, né? A gente tem que sempre atentar para esse detalhe. O acabamento aqui, deixa eu só repassar, é só ponto baixo. Aqui é um ponto muito simples. Fiz um cordão aqui de correntinhas, nada muito chamativo, uma coisa bem simples, tá vendo aqui, ó? Deixa eu mostrar pra vocês, uma coisa bem simples, mesmo porque para homem, né, não pode ser uma coisa muito como a gente faz para nós mulheres, tá? Então vamos lá, então repassar toda a lista de material e como eu fiz as medidas, o passo a passo, enfim. Espero que vocês gostem da aula. Bom, gente, o material para fazer a nossa peça de hoje vai ser a linha Bella Fashion. Ele é da Pinguim, tem 150 gramas. A cor é a 2219, é um tom cru. Em relação à quantidade de material, eu vou deixar na descrição do vídeo, porque como eu não finalizei a peça, vou finalizá-la com vocês, então eu vou ter que informar posteriormente. Fita métrica, para fazer sob medida. Uma agulha eu estou usando a 2,25 milímetros, eu tenho um ponto apertado, então eu uso a 2,25, quem quiser pode usar também a 2 milímetros, que é a indicação do fio. Mas como eu tenho um ponto um pouco apertado, eu estou utilizando 2,25. Tesoura para corte e arremate. E eu peguei como referência, deixa eu só tirar isso daqui, uma blusa que meu esposo tem, que é essa daqui. Ela é um tamanho G, não sei se tem aqui dentro, mas enfim. Ela tá como indicada quando eu comprei na época, como tamanho G, tá? Então eu fiz, na verdade, por essa medida aqui, a blusa. A manga, depois eu vou ensinar, mas em relação à questão da altura e a questão da largura, eu fiz por essa daqui. A peça é feita em duas partes. E a manga a gente vai contornar a parte depois que a gente costurar. Então aqui, minha mesa é grande, mas só para que vocês tenham uma noção aqui, mas é muito simples para eu tirar a medida. Ficaram 54 centímetros, tem que lembrar que o crochê vai ceder um pouco depois que lava, enfim, depois que usa também. Na altura, deixa eu ver, porque eu não tenho certeza quanto à questão, porque eu fiz, mas não guardei assim na minha cabeça. A altura ficou em torno de 70 centímetros, tá? Então, pega uma camisa G, ou então vocês façam pela medida da pessoa que vocês vão fazer. Uma cliente me pediu para fazer para um amigo dela. Como ela quer dar de presente, ela não tem referência de tamanho, eu falei assim, então eu vou fazer um tamanho G por medida. Ela, não, tudo bem. Então, tô seguindo conforme o que ela informou. Eu já volto para poder apresentar para vocês a peça. Voltei então para apresentar a vocês as costas da nossa peça já produzida. Calma, gente, eu vou ensinar a fazer o ponto fantasia e como proceder para fazer as costas. Que a parte da frente tem abertura, mas isso daí eu vou ensinar, mas não é difícil, é um ponto simples e fica um ponto muito bonito. Pode ser usado inclusive para blusa feminina, eu pelo menos usaria, eu achei bem bonito. Então deixa eu medir com vocês aqui quanto que ficou a minha blusa no meu ponto, depois que eu já fiz uma boa parte dela. Então aqui, como eu falei, ó, ela ficou com mais ou menos 52 centímetros, 2 centímetros a menos do que a camisa. Mas como o crochê cede um pouco, eu não tô me preocupando, tá vendo? Quando a gente faz isso aqui, ó, ele vai ceder, então no corpo ele vai se ajustar. Então essa aqui é a parte das costas da nossa blusa, a qual já está feita, inclusive a parte da cava. Deixa eu olhar por aí.
essa é a parte das costas da nossa blusa, que a gente vai fazer a união com a parte da frente posteriormente. Eu já retorno para a gente começar o nosso trabalho. Então, vamos começar o nosso trabalho. O que a gente vai fazer? Vamos fazer a laçada inicial. Esse trabalho, ele é múltiplo de 4. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. 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 E eu vou fazendo desse jeito até chegar no tamanho que eu preciso. No meu caso, foram 52 centímetros, que me totalizou no meu ponto 156 correntinhas. Eu vou fazer uma amostra do ponto porque eu já estou com o trabalho mais adiantado. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui 1, 2, na terceira correntinha, a laçada não é correntinha, tá, gente? A correntinha é aqui, ó, então é aqui, ó. 1, 2 na terceira. Então, vamos lá. 1, 2 na terceira, eu vou fazer um ponto baixo. E na próxima, um ponto baixo. 1, 2 correntinhas. Vou pular. Opa. 1, 2, na terceira, vou fazer um ponto baixo. E na seguinte, um ponto baixo. Então, vai ser 2 pontos baixos, 2 correntinhas, 2 pontos baixos. Novamente, 1, 2 correntinhas, 1, 2 no terceiro, opa, um ponto baixo, no seguinte, um ponto baixo. 1, 2 correntinhas, pulo 1, 2, nas duas últimas, um ponto baixo e na próxima, opa, um ponto baixo. Então, aqui eu já fiz a base do meu trabalho. Eu fiquei aqui com, na verdade, com 1, 2, 3, com 4 grupos. Então, assim, eu vou fazendo até o final. Vou fazendo de 4, mais 4, mais 4, mais 4. Cheguei na quantidade que eu preciso de centímetros. Lembrando que é frente e costas de maneira separada, que a gente vai costurar a peça depois. Finalizei. Agora eu tenho que voltar. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Laço, viro o trabalho, vou no próximo ponto baixo do lado e faço um ponto alto, que as 3 correntinhas correspondem a um ponto alto. 1, 2 correntinhas. Em cima de cada ponto baixo da base, eu vou fazer um ponto alto. 1, 2 correntinhas. Um ponto alto, mais um ponto alto. 1, 2 correntinhas. Um ponto alto e mais um ponto alto. Então, aqui tem os meus grupos, no meu total aqui foram 4 grupos. A minha blusa, deixa eu só pegar para vocês aqui, ficou com um total, aqui na base, aqui nas costas, né, tanto costa quanto frente, com 38 bloquinhos de 2 pontos altos. Então, a mesma quantidade para frente tem que ser para as costas. Ah, eu prefiro fazer uma costa mais larga. Tudo bem. Eu preferi fazer o mesmo tamanho para os dois lados, tá? A critério de cada um. Trabalhem da maneira que acham melhor para vocês. Então, vamos lá. Agora eu tenho que voltar. Para eu voltar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma correntinha, viro o meu trabalho, vou nesse primeiro ponto alto aqui, ó, primeiro ponto alto do grupo, e vou fazer um ponto baixo. Vou no próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Eu tô repetindo exatamente a minha primeira carreira. 1, 2 correntinhas, um ponto baixo e mais um ponto baixo. 1, 2 correntinhas, um ponto baixo e mais um ponto baixo. 1, 2 correntinhas,
um ponto baixo e mais um ponto baixo. Finalizei essa carreira. O que eu vou fazer agora? Tenho que voltar. Uma, duas, três correntinhas. Laço, volto, vou no próximo ponto baixo e vou fazer um ponto alto. Tô repetindo a minha segunda carreira. Uma, duas correntinhas e um ponto alto, e no próximo, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Uma, duas, um ponto alto, e no próximo, um ponto alto. E assim eu vou fazendo. E agora eu vou voltar, fazer uma correntinha, e vou virar novamente para fazer minha primeira, e vou seguindo, fazendo até o final, até alcançar o tamanho que eu preciso. Eu já volto. Bom, então, já tô com a minha parte da frente já bem avançada. No meu caso aqui, deixa eu só passar uma informação para vocês. Eu fiquei com 38 bloquinhos desses de 2 pontos altos. A gente, ou ponto alto ou ponto baixo, você pode contar, mas eu conto pelo ponto alto que é mais fácil. Então, fiquei com 38 bloquinhos, como eu falei pra vocês, fiquei com 52 centímetros de largura. 52 centímetros de largura. E o total aqui de carreiras foram 37. Como eu falei, tudo na minha mão, no meu ponto. Então, foram 37 carreiras aqui. Eu parei, a gente tem que parar sempre na carreira que tem correntinha, tá? Essa é a carreira final. Essa é a última carreira do trabalho, é sempre essa carreira. A gente começa com ela e termina com ela. Então, no meu caso aqui foram 37. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a fazer a cava da nossa blusa. Como eu falei pra vocês, a parte de trás já está pronta. Então, deixa eu pegar de novo para vocês terem uma noção do que eu tô falando em relação à cava. Ela é reta, não tem problema. A questão nunca dobra, que a gente nunca... Não reto, vai ser só esse inicial aqui. Que, na verdade, são 3 carreiras que a gente vai estar sempre pulando um bloco. Então, eu vou pular 1, 2, vão ser total de 3 blocos pulados. Então, 1, 2, 3. Começa daqui, ó. O primeiro eu pulo, o segundo e o terceiro. E aqui eu já começo a fazer novamente a subida. Só que aqui, como a gente está falando de costas, vocês vão fazer essa cava como eu expliquei, e depois vão seguir até o final do tamanho que vocês precisam. No meu caso aqui, a minha soma total da cava ficou com 20 carreiras, sendo 17 aqui e as 3 iniciais para fazer a curvatura da cava. Tá? Então, aqui são um total de 20 carreiras. Vocês vão fazer o tamanho que vocês acharem adequado para o tamanho de vocês. Então, eu já volto para apresentar a vocês a nossa cava. Bom, voltei então para poder ensinar vocês a gente a fazer a cava do nosso trabalho. Como eu falei, a gente tem que finalizar sempre na carreira onde tem correntinha. Então, eu já finalizei aqui. Eu vou fazer... Opa, deixa eu só dar um parecer para vocês em relação a essa parte aqui que eu até esqueci de comentar. Foram 38 bloquinhos de 2 pontos altos e na altura foram 37 carreiras que eu fiz, tá? De acordo com a camisa que eu mostrei a vocês, o tamanho ficou pra mim dessa forma. Aí vocês têm que ver aí a altura da blusa de vocês. Bom, vamos lá. Então, aqui que eu vou fazer? Eu vou fazer uma correntinha, serve de base pra voltar. E vou fazer ponto baixíssimo em cada ponto da base, ou seja, no primeiro ponto alto, primeiro ponto baixo, desculpa, um ponto baixíssimo, no próximo ponto baixo, um baixíssimo, em cada correntinha que a gente tem aqui, um ponto baixíssimo,
mais um ponto baixíssimo aqui na próxima e um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo. Daqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas e vou no próximo, vou pular o próximo ponto baixo, as 2 correntinhas e vou no próximo grupo de um ponto baixo e vou fazer um ponto alto. Vai ficar assim. Tô fazendo a minha primeira curvatura da minha cava. Vou no próximo ponto baixo e vou fazer um ponto alto. 1, 2 correntinhas, um ponto alto, desculpa. Epa. Mais um ponto alto. 1, 2 correntinhas, um ponto alto, mais um ponto alto. 1, 2 correntinhas, um ponto alto, mais um ponto alto, 1, 2. E assim eu vou seguir até o final do trabalho. E quando chegar lá na frente, eu vou voltar, porque eu vou ensinar vocês como a gente vai fazer para voltar o nosso trabalho. E é só isso, gente. Um pontinho bem gostoso de fazer, pelo menos eu gostei bastante de fazer essa peça. E minha primeira peça masculina, então eu achei bem interessante de apresentar no canal, achei bem legal. Enfim, aí eu tô trazendo para que vocês possam também aprender. Ok? Então volto lá então na próxima. Voltei então, gente, para apresentar a vocês a finalização do nosso trabalho. Então eu vim fazendo os meus grupinhos de pontos altos até aqui. Os 2 últimos a gente não vai fazer, quer dizer, 2 últimos não, no último a gente não vai fazer nada, nesse daqui a gente vai fazer um ponto agora. Eu vou dar 1, 2, 3 laçadas, que é um ponto alto triplo. Vou vir aqui, vou pular o primeiro, vou no segundo ponto baixo e vou fazer um ponto alto triplo. Você vai tirar 4 vezes. Aí, então vai ficar aqui uma curvinha do lado de cá, ó, aqui fica reto, uma curvinha aqui. Opa, prendeu a agulha no meio do meu trabalho. Pronto. E do lado de cá, a mesma coisa. Reto e uma curvinha aqui, porque a gente tem que começar com a correntinha, mas é a mesma coisa. Para voltar, a gente tem que fazer o nosso trabalho agora de correntinhas para fazer a base, para começar o ponto alto de novo. Então, aqui a gente vai fazer o quê? Trabalho normal. Uma correntinha, vira. Faz um ponto baixo aqui na base do ponto alto. Um ponto baixo no próximo. 1, 2 correntinhas. E continua trabalhando normalmente, ó. 2 correntinhas e segue. Isso aqui não altera em nada. Eu vou voltar para mostrar a vocês o final da peça e iniciar também a próxima carreira, mas aqui não há nenhum tipo de problema referente a diminuição de correntes, não. Aqui permanece a mesma coisa. Aqui só seguir fazendo correntinha sobre correntinha, correntinha, 2 correntinhas e 2 pontos baixos. Aqui é a base do nosso ponto alto, então aqui não muda nada. Vou fazendo aqui até o final, eu retorno para mostrar a vocês no final da carreira e o início da próxima. Eu já venho. Voltei então para falar para vocês como é que a gente vai finalizar. Então, eu já fiz até aqui, deixei a última sem fazer, então vou fazer 1, 2 correntinhas e um ponto baixo em cada ponto da base. Pronto, ok? Agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, laço, viro. Vou aqui no meu próximo ponto baixo daqui, ó. Já vou começar a fazer o meu trabalho de ponto alto. Então, aqui, ó. Tá vendo? Automaticamente eu já deixei de fazer esse aqui também. A gente começou aqui, ó. Aqui eu não fiz 4 correntinhas e virei. A mesma coisa eu fiz aqui também. Então, já deixei de reduzir um ponto.
E assim eu vou seguindo até o final. E agora é só fazer 2 correntinhas, ponto alto sobre cada ponto baixo da base, que são só 2, 1, 2 correntinhas e sigo fazendo o nosso trabalho normal. Aqui não alterou em nada, vai permanecer da mesma forma. Aqui, ó. Aqui é só seguir fazendo 2 correntinhas. Quando eu chegar lá no final, eu vou voltar para finalizar com vocês, porque a gente tem mais uma carreira dessa a fazer. Porque, como eu falei para vocês, são 3 carreiras de aqui para fazer a parte arredondada da cava. Essa parte arredondada eu fiz só com 3, porque o meu tamanho aqui me pediu só com 3. Eu fiz a medição direto na camisa. Se vocês tiverem uma camisa um pouco maior, pode ser que essa redução seja de 3, como a minha, ou seja de 4, ou seja de 5. Vai depender muito do tamanho da camisa que vocês estão realizando. Então, assim, isso é muito relativo. A minha foram só 3. Pode ser que a de vocês dê 4, ou pode ser que dê 5, ou pode ser que dê 2. Então, assim, de acordo com o trabalho que vocês estiverem fazendo. Então, aqui é só seguir e eu volto no final. Voltei, então. Deixa eu passar pra vocês, ó. Cheguei no final. Então, aqui é a minha última aqui, eu fiquei sem fazer. Então, o que eu vou fazer aqui? 1, 2, 3 laçadas, que eu vou fazer um ponto alto triplo, bem aqui no primeiro ponto baixo, porque eu tenho que deixar de fazer aqui, como eu deixei de fazer aqui. Lembra que eu finalizei, voltei com a carreira de correntinhas e vim pra cá, fiz as 4 correntinhas, porque eu deixei de fazer mais um. Então, agora vai voltar da mesma forma como a gente voltou anteriormente, ó. Faço uma correntinha, um ponto baixo, um ponto baixo, 2 correntinhas e ponto baixo e ponto baixo. E aqui eu vou fazer aquela carreira voltando de correntinha e ponto baixo na minha base para fazer a carreira do ponto alto novamente. A gente vai ter a última redução da cava, e como eu falei, são 3 carreiras que eu vou ter que fazer para dar a altura da minha cava. Aí eu vou começar depois a fazer a parte da frente e eu vou explicar como a gente vai proceder. Eu já volto então para fazer a última carreira da cava com vocês, depois a gente vai fazer a parte da frente. Voltei, gente, para finalizar então com vocês mais essa carreira. Então, eu vou fazer as 2 correntinhas, vou prender um ponto baixo em cada ponto de base, finalizei meu trabalho. Agora, eu vou para a última carreira que eu falei para vocês, que é da cava. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, laço, viro meu trabalho. Vou no próximo grupo de 2 pontos baixos e vou fazer o meu grupo de ponto alto. São 2 pontos altos. E assim como eu falei para vocês, eu fiz 1, 2, 3 carreiras que correspondem à minha cava, que é a curvatura da cava, tanto na parte da frente quanto na parte de trás da peça. E aqui é só continuar fazendo o trabalho de ponto alto sobre ponto alto sobre cada ponto baixo, né, como a gente estava fazendo. E 2 correntinhas de intervalo. Isso aqui é até o final do trabalho. Chegando ao final, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um ponto alto triplo, como a gente fez das outras vezes. Peraí, deixa eu só finalizar aqui que eu vou lá para mostrar a vocês. Vocês vão fazer aqui, ó, até aqui o ponto. Já fiz os meus 2 pontos altos aqui. Eu vou laçar 3 vezes, desculpa, e fazer um ponto alto triplo bem aqui. Ele vai ficar assim, ó, desse jeito aqui, e você vai finalizar a sua cava. Eu vou voltar então, já na carreira
na próxima carreira também pronta de correntinhas, eu vou explicar como é que a gente vai fazer a parte da divisão para fazer a abertura da frente da nossa peça. Bem, voltei então para mostrar a vocês que eu já finalizei aqui a minha cava, como já falei para vocês, foram 3 aqui. E eu fiz mais 2 carreiras antes de começar o decote central. Vocês podem fazer, dependendo do tamanho, as 2, como eu fiz, ou mais uma, dependendo se for um pouquinho maior, pode fazer até 3 carreiras aqui antes de começar o decote central. Eu contei aqui os meus pontos, eu tenho 31 pontos aqui, porque aqui no início eu tenho 39 grupos. Isso aqui é muito relativo, isso aqui não vai interferir em nada a questão dos grupos aqui de baixo, pode ser par como pode ser ímpar, tá? É só na hora da divisão aqui em cima que pode dar uma complicação, mas nada que não possa ser resolvido. Mesmo sendo ímpar, você consegue dividir. Bom, então aqui eu já fiz a minha carreira também de ponto correntinha, então eu vou voltar com vocês. Então eu voltei fazendo a carreira de ponto alto, fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 grupos de pontos altos. Fiz as minhas 2 correntes de separação. Agora eu vou fazer um grupo de ponto alto direto. Então vai ser aqui, ó, 1, 2. Nas correntinhas também vão ter 2 pontos altos. Em cada ponto da base de ponto baixo vai ter um ponto alto. E nas correntinhas também vai ter ponto alto. Tô fazendo a parte do decote da minha peça. Eu fiz aqui utilizando 5 grupos, porque eu tenho 31 de base, então eu separei 5 do meio para fazer. 1, 2, 3, 4, 5. E vou continuar fazendo os meus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, meus 13 grupos do outro lado. Eu vou voltar, que agora a próxima carreira vai ser de ponto corrente. Então eu vou voltar para explicar como é que a gente vai passar para o outro lado, sem necessidade de arrematar o ponto. Vamos continuar fazendo o trabalho por enquanto reto. Depois a gente vai fazer a divisão de 2 partes para fazer um lado e depois, consequentemente, fazer o outro lado. Eu vou voltar para a gente passar para vocês verem o que a gente vai fazer para passar o ponto corrente aqui sobre os pontos altos. Eu já volto. Voltei então, já fiz minha carreira de correntinha. Cheguei aqui onde tem um ponto alto. Aqui normalmente a gente teria que fazer um ponto baixo, porém vamos fazer um pouco baixíssimo. E em cada ponto de ponto alto de base, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. E assim a gente vai conseguir caminhar sem necessidade de arrematar o fio e conseguindo trabalhar novamente na mesma carreira quando houver necessidade de fazer ponto alto. Então, aqui é só fazer ponto baixíssimo. Baixíssimo é só você colocar e puxar. Esse é o ponto baixíssimo. Então aqui, ó, só vai até o final. Chega lá, você vai fazer 1, 2 correntinhas e segue normalmente o trabalho que estávamos fazendo. Isso a gente vai fazer 3 vezes. Eu fiz essa primeira carreira de ponto alto, vou fazer mais 2 de ponto alto assim também, intercalando com carreiras de correntinhas e ponto baixíssimo para poder seguir o trabalho. Não tem problema, tá, gente? Ó, tá vendo? Aqui no caso seria o direito e esse aqui seria o avesso. Não tem problema nenhum, não interfere em nada, tá? Como é carreira de volta, a gente pode se basear esse lado como direito, depois a gente vai olhar como é que vai ficar e não tem problema, o direito ou avesso não faz diferença. Eu volto então já apresentando para vocês a parte da nossa
da nossa manga, né? Já fazendo a nossa divisão da nossa manga. Eu já volto. Voltei para mostrar a vocês que eu já fiz as minhas 3 carreiras aqui centrais fechadas em ponto baixo. Então essa aqui é a base da abertura para o nosso decote da blusa. Aqui eu também já fiz a minha carreira de ponto alto, segue normal aqui, ó. Segue retinha normal, tá? Não tem alteração nenhuma aqui não, é só aqui no centro. Faço as minhas 2 correntinhas e venho para o próximo ponto, fazendo um ponto alto. Aqui no meu, deram 18 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer 3... 1, 2 correntinhas, vou pular 2 e vou continuar fazendo os pontos aqui. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esse lado aqui, então já finalizei aqui essa primeira parte aqui, então daqui eu vou voltar. Então, qual o procedimento agora? Agora é fazer a carreira de ponto correntinha. Então, aqui nesse caso, eu vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho e vou fazer ponto baixíssimo em cada ponto, porque eu tenho que retornar. E é porque a minha carreira de retorno é carreira de correntinha. Então, aqui para cada ponto da base, eu tenho que fazer um ponto baixíssimo. Nessas correntinhas também aqui, eu vou ter que fazer um ponto baixíssimo, caminhando com ponto baixíssimo em cada ponto da base. Pronto, cheguei aqui. 1, 2 correntinhas, ponto baixo e ponto baixo. Daqui, esse cantinho aqui depois, nós vamos fazer o arremate, então não tem problema. Mas eu faço a correntinha porque fica um canto bonitinho, tá? Então, quem quiser fazer direto pode fazer. Eu gosto de fazer a correntinha para dar um acabamento. Então, aqui é só voltar fazendo as correntinhas e os pontos baixos. Eu vou voltar quando eu estiver já na carreira de ponto alto, para mostrar a vocês como é que vai dar a continuação ao trabalho. Tá? Eu já volto. Voltei, gente, então já fiz essa parte aqui dos pontos altos. Já tô voltando aqui, ó, fiz as minhas 2 correntinhas. Aqui, em cada ponto da base, ou seja, em cada ponto alto de base, a gente vai fazer um ponto alto. E nas 2 correntes também, porque aqui vai ser o intervalo onde vai passar o nosso cordão de correntinhas para amarrar a camisa. Então, aqui é só fazer isso. E agora eu vou explicar a vocês como proceder às próximas carreiras, porque é só repetição, não tem nada de novo. Eu só vou voltar para explicar as carreiras finais, porque vai ter uma alteração nas carreiras finais. Então, deixa eu só... Então, vamos lá. Então, aqui já fiz, só para mostrar pra vocês assim. Essa aqui é a metade. Então, eu tô fazendo essa parte com vocês, depois eu já venho com a outra parte pronta. Então, vamos lá. Aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que voltar com ponto baixíssimo e fazer a carreirinha de corrente. Então, na próxima carreira, eu vou fazer exatamente desse ponto aqui. Vão ser três aberturas dessa. Então, uma carreira dessa aberta, uma carreira fechada. Uma carreira aberta, uma carreira fechada e uma carreira... Perdão, aberta, fechada, aberta, fechada, aberta, fechada. Tem que terminar com uma fechada. Quando eu estiver na fechada, que seria a última, né, dos 3 buraquinhos que a gente vai ter, eu vou voltar para fazer as carreiras finais, porque vai ter uma pequena alteração na parte do decote para poder finalizar.
mas eu retorno explicando para vocês como proceder, tá bom? Bom, voltei então para mostrar que eu já fiz as minhas carreiras de ida e volta com os 3 espaços para passar o cordão de corrente. Aqui eu já aproveitei, já finalizei o outro lado da manga. Como eu expliquei para vocês, ó, a gente tem que fazer o decote aqui na parte de cima para finalizar a manga. Dependendo do tamanho, vocês podem fazer essa parte aqui um pouco menor, fazer só com 2. Quem quiser também fazer da mesma forma que eu fiz, eu achei que assim que ficou legal. Porque tem que se preocupar com essa parte aqui para passar o pescoço. Mas esse tamanho aqui pra mim ficou bem interessante pro tamanho da blusa. Bom, então o que eu já fiz aqui? Eu já fiz a minha carreira de correntinha, voltando, já fiz a minha carreira de ponto alto. Então aqui, daqui em diante, eu vou fazer exatamente o que eu fiz aqui. Eu vou explicar por umas 2 carreiras e depois eu vou parar e vou voltar só na parte para explicar a questão da costura. Vamos lá então. Então, eu já fiz minha carreira de ponto alto, fiz até aqui o final. Aqui eu tenho aquelas 2 correntinhas do intervalo e logo em seguida tem os pontos altos. Só que aqui eu só vou fazer uma laçada, vou vir aqui no primeiro ponto alto e vou fazer só um ponto alto. Então, já comecei a minha primeira redução. Aqui eu vou fazer uma correntinha, vou virar e vou fazer o trabalho normal que a gente vem fazendo, que é os grupos de correntinhas, para depois vir o grupo de ponto alto. Então, aqui não tem nenhum tipo de diferença em relação ao ponto. Só vai ter diferença mesmo na hora que for finalizar o decote. Aqui, ó. Então, aqui você continua fazendo a peça normalmente. Aqui é só seguir, gente. Eu vou até voltar logo na parte final para dar uma adiantada. Então, aqui é só seguir. Chegando aqui, eu volto para poder explicar o final da peça. Voltei novamente, então só para mostrar que eu já fiz a carreira das correntinhas e agora eu finalizei a carreira dos pontos altos. Fiz até aqui, ó. Aqui nós temos o último ponto, o último trabalho que nós fizemos de ponto alto. Como eu falei para vocês, a gente vai sempre reduzindo, igual nós fizemos a cava, e tem o ponto alto. Então, aqui eu vou prender no segundo ponto baixo. Então, aqui tem o primeiro e o segundo. Eu vou fazer, na verdade, 2 laçadas no fio. Agora, no caso, a gente não vai trabalhar com ponto triplo, vai ser ponto duplo, ponto alto duplo. Vou vir aqui no primeiro ponto alto, perdão, no segundo ponto alto, né, contando daqui pra lá, e vou fazer um ponto alto duplo. Dessa forma aqui. E vou seguir meu trabalho. Uma correntinha e vou voltar fazendo correntinha, ponto correntinha e, consequentemente, depois o ponto alto. Para que não fique voltando toda hora, né, eu vou só repassar para vocês essa informação de como fazer. Deixa eu só pegar o outro lado que eu vou mostrar a vocês, porque agiliza um pouco mais o vídeo. O vídeo já tá bem longo e eu vou dar uma agilizada nele. Vamos lá. Então, como eu mostrei a vocês, ó, aqui nós vamos ficar com um total de reduções de 1, 2, 3, 4, 5, 6 reduções. Eu vou ficar com o total aqui, no caso do meu tamanho, quem estiver fazendo do mesmo tamanho que eu, vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocos. Então, como eu falei pra vocês, é a mesma coisa. Chegou aqui, nesse caso aqui, só no primeiro que é um ponto alto comum. Nos demais são pontos altos duplos. Chegou aqui, faz um ponto alto duplo. Dá uma correntinha, vira, faz a carreira de correntinha, volta fazendo ponto alto. No final, um ponto alto duplo no segundo ponto baixo. Faz a correntinha, volta. No final, no segundo ponto baixo, um ponto alto duplo, um ponto alto duplo, um ponto alto duplo. Tem que finalizar aqui com 8. Quem estiver fazendo do mesmo tamanho que eu. Se você estiver fazendo um tamanho maior, consequentemente, aqui vai ficar mais e aqui vai ficar menos. Você pode fazer mais carreiras aqui de redução, se você quiser uma blusa mais aberta, e aqui vai ficar menos carreiras para você finalizar. Então, o meu tamanho aqui para mim foi bom. Eu parei na 8.
Parei com 8 porque eu cheguei ao meu total, tem que lembrar também, ao meu total de 20 carreiras de cava. Tem que atentar para isso também. Então, assim, se chegou no seu tamanho de cava, que são 20, ou 25, ou 18, ou 19, você tem que ter a mesma quantidade daqui. Você tem que, para você chegar até aqui, porque na parte de trás tem que ter a mesma quantidade. Na hora que você for costurar, os dois têm que casar de maneira correta. Então, eu finalizei, acabei desse lado de cá, a gente vai finalizar como aqui. Eu deixei um pedaço de linha aqui pra gente fazer a costura normal de mão. Costura normal, cada um costura da forma que achar melhor. Eu vou voltar então agora só explicando a manga do nosso trabalho. Eu vou fazer a primeira e eu vou explicar para vocês como proceder o outro lado da manga, tá? Já volto. Bom, gente, voltei então para poder explicar para vocês. Já procedi com a costura da peça, já tá tudo costurada. Tanto aqui na lateral, fiz costura simples, quanto aqui em cima também, já realizei a costura. Deixa eu só mostrar pra vocês que eu já tô com uma manga pronta. Aqui, ó. Minha manga já tá pronta, é o mesmo ponto. Só aqui no final que eu fiz um ponto barra, uma carreirinha só de ponto barra e uma carreira de ponto baixo. Mas eu vou explicar quando estiver nessa etapa. Então, vamos lá. Eu vou começar bem aqui embaixo, nessa parte aqui. Então, já fiz o meu lacinho, vou pegar aqui, ó, entre esses dois pontos aqui. Isso é difícil, mas eu vou fazer. Aqui a gente vai fazer o seguinte, vai fazer uma correntinha, volta no mesmo lugar, faz um ponto baixo, vai do lado aqui e vai fazer, opa, também um ponto baixo. Aqui eu não peguei no ponto baixo, não peguei no ponto baixo daqui. Pronto, agora eu peguei. Faz um ponto baixo aqui também. Então, eu faço 2 pontos baixos. Vou fazer a básica com as correntinhas. Uma, 2 correntinhas. Eu vou trabalhar sempre aqui, ó, na junção. Então, em cada junção, eu vou fazer 2 correntinhas, perdão, em cada base dessa daqui, eu vou fazer 2 pontos baixos e as 2 correntinhas de intervalo. Vamos lá. 2 correntinhas, vou aqui, ó, exatamente aqui, nesses intervalos onde tem a base do ponto anterior, e vou fazer os meus pontos baixos. Como eu falei pra vocês, o ponto é o mesmo da blusa inteira, então eu tenho que fazer meu ponto de base, que é o ponto de correntinha. Então, vamos lá, aqui, ó. 2 correntinhas. Vai dar uma repuxadinha, meu ponto é bem apertado, então... Mas mesmo dando essa repuxadinha, não tem problema não, que a gente também tá até ajustando um pouquinho mais a manga para que ela não fique muito larga. Então, vamos lá. Aqui, ó. Então, em cada dessa, 2 pontos baixos. 2 pontos baixos, porque a gente tem que fazer a base para colocar os pontos altos em seguida. Então, aqui. É só ir fazendo, então, até o final. Você vai fazer toda a circunferência da manga dessa forma. Em cada... Ó, já tô chegando na lateral. Já passei da minha cava, agora eu já tô aqui na lateral. Então, aqui é só continuar fazendo ponto baixo, dentro, sempre 2 pontos baixos e 2 correntinhas. Eu já volto então quando eu estiver finalizando essa parte. Aqui eu tô voltando para mostrar que eu já finalizei a peça. Então, eu fiz aqui 2 correntinhas aqui e um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, que eu iniciei. Daqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. No próximo ponto baixo, vou fazer um ponto alto. Deixa eu só explicar para vocês um detalhe agora em relação ao ponto. A ideia do ponto é a mesma, só que quando a gente fazia essa parte aqui, a gente colocava 2 de intervalo. Agora, vamos colocar apenas uma corrente de intervalo. Eu fiz o teste colocando 2, mas a manga começou a ficar muito larga. E eu queria que ela
ficasse um pouquinho mais apertadinha, um pouco mais estreita. Então eu optei por colocar uma corrente só no intervalo do trabalho. E ficou muito melhor. Então aqui uma corrente, a ideia vai ser sempre a mesma, manter o mesmo ponto, só que ao invés de colocar duas correntes de intervalo, quando for fazer o ponto alto, você vai colocar uma só. Quando você fizer a base, que é ponto baixo, correntinha, você vai fazer dois pontos baixos e duas correntinhas. Mas quando você for fazer a parte dos pontos altos, você vai colocar apenas uma corrente de intervalo. E vai seguir o trabalho fazendo dessa forma até alcançar 13 carreiras, que foi o que eu fiz aqui. Deixa eu só mostrar outra. Eu fiz aqui, ó, com essa informação que eu tô passando para vocês, de uma corrente só de intervalo. Deixa eu só colocar assim para visualizar melhor. Então aqui eu coloquei apenas uma corrente de intervalo e eu fiz aqui um total de 13 carreiras. Eu vou fazer as minhas 13 carreiras porque é repetição, não tem nada de diferente. Quando chegar na minha última carreira vai ter que ser a carreira de ponto correntinha. Então vai ser minha carreira de ponto correntinha, minha última carreira. Essa tem que terminar sempre com essa carreira. Então, finalizando a minha última carreira, no caso, são 13 carreiras de ponto alto e mais essa carreira aqui de correntinha. Então, são 13 carreiras, tem que contar pelos pontos altos, tá? Então, aqui eu vou contar para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13 carreiras, finalizando com as carreiras de correntinha. Eu vou voltar porque a gente vai fazer esse ponto barra aqui e logo em seguida a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo pra gente finalizar, tá bom? Eu já volto. Voltei então para mostrar a vocês que eu já fiz as minhas 14 carreiras. Agora eu vou fazer a 15ª e a 16ª final do nosso trabalho referente à manga. Aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer ponto alto, pego um relevo por trás. Então, eu tô aqui, fiz um ponto baixíssimo, venho, não tiro a laçada da agulha, venho aqui por trás e faço um ponto baixo. Subo uma, duas correntinhas, venho no próximo ponto, pegando aqui, ó, por trás, ó, tá vendo? Aqui o ponto alto, eu tô colocando a agulha por trás dele e vou fazer um outro ponto alto. Isso eu vou fazer ao redor de toda a peça. Porque isso, dessa forma, ela vai ficar um pouquinho mais fechada. Vou dar uma fechada um pouco na manga. Então, é só fazer esse ponto aqui. Não tem corrente de intervalo, não tem nada. Tá? É só seguir fazendo até o final da, até o final da carreira. Sem intervalo. É só pegar aqui, ó. Colocar a agulha aqui. Dá uma laçada, passa por debaixo do ponto alto, puxa o fio e faz um ponto alto normal. Só que ele é passado por trás, pego por trás. E vai fazendo isso até o final da carreira, ela vai dar uma fechada, não tem problema, mas não vai fechar demais. Vai fechar um pouco, mas é normal. Tá? Então não se preocupa, não vai ficar muito aberto não, ela vai fechar e vai ficar bem legal, não vai ter problema nenhum. Mostrando a vocês como eu fiz do lado de cá. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, dá uma fechada também, mas nada que impeça de passar o braço aqui. Então, assim, eu fiz só uma carreira, porque eu achei que estava suficiente pro tamanho e pra fechar. Então, aqui é só continuar. Assim que eu finalizar, eu volto para que a gente possa fazer a última carreira da manga, arrematar e fazer o acabamento em volta do pescoço da nossa peça. Eu já retorno. Voltei, já finalizei essa parte. Agora a última carreira nossa vai ser ponto baixo, que é uma correntinha, volta nesse mesmo ponto da base e faz um ponto baixo. E vai seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base até o final da carreira.
E vai esse aqui o acabamento. A gente vai fazer já o acabamento da nossa manga. Bem como o acabamento também do nosso decote vai ser todo em ponto baixo. Então, já vou voltar com a peça pronta, porque não tem necessidade de eu voltar para explicar para fazer ponto baixo. Vocês vão começar daqui de cima, desse intervalo aqui. Em cada intervalo de 2 correntinhas, façam 2 pontos baixos. Quando chegar aqui nessa parte também, continuem fazendo de 2 a 3 pontos baixos, vocês vão avaliar conforme a necessidade de vocês. Aqui, dentro do ponto alto também, 2 pontos baixos. E eu já vou voltar com a peça já finalizada para apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.